E a partir deste versículo 4, né, e nós ainda podemos falar algo sobre o anterior que nos recomenda que nós não tenhamos a nós mesmos como mais do que os outros, mas apenas reconheçamos que nós somos o que somos e que todos têm a contribuir socialmente segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um no âmbito eclesiástico e também no âmbito social. Eu creio que aqui o apóstolo está abrangendo as várias áreas da sociedade, mas principalmente quando se fala a respeito da igreja, porque é o assunto principal dele aqui, o corpo eclético, eclesiástico, o corpo eclesiástico, o corpo da igreja. Então ele continua dizendo aqui no versículo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros nem têm a mesma função, assim nós também, embora somos muitos, somos apenas um corpo em Cristo e individualmente pertencemos uns aos outros como membros do corpo, né? Que coisa interessante, né? Está tudo interligado. Nós estamos interligados em Cristo Jesus, nós somos ligados um ao outro através das nossas vocações espirituais, das nossas vocações, dos dons. Sim, os dons facilitam o nosso conhecimento de Deus e também a nossa aproximação uns com os outros. Através dos dons é que nós podemos reconhecer que os indivíduos têm realmente algo de Deus. Quando a pessoa tem um dom de Deus, digamos assim, é notório, fica notório para todos. Quando a pessoa recebe um dom de Deus, e muitas vezes esse dom está, digamos assim, como que incubado na pessoa desde quando ela nasceu. Porém, enquanto ela está no mundo, este dom espiritual, este dom de Deus, muitas vezes não aparece. Às vezes ela já até usa os dons desde a sua infância, mas ela não conhece exatamente esses dons e não tem ideia, a mínima ideia, muitas vezes, do que esses dons ou para que servem esses dons. Mas é para serem usados para a melhoria da qualidade de vida dela e das outras pessoas que estão à sua volta, principalmente aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que recebem a Cristo como Senhor e como Salvador. Porque muitos desses dons são para aumentar o conhecimento, muitos desses dons são para ampliar os nossos horizontes, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Muitos desses dons são dons para mostrar as verdades bíblicas, as verdades de Deus na nossa vida. Aliás, a maioria dos dons é para isso, né? Para nós vermos a manifestação de Deus em nós e para nós conhecermos mais a Deus e termos uma, uma ligação maior com Ele. Os dons são para isso. Então diz aqui, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Olha só quantos dons maravilhosos, né? O uso da misericórdia, né? A liberalidade, né? Deve existir com aqueles que repartem o dom de repartir. O dom de repartir com os outros aquilo que se tem, aquilo que se ganha. É um dom.
O dom de exortar, ou seja, de confortar, de consolar as pessoas. É um dom também de Deus, maravilhoso. Olha só como que o dom pode ser usado para beneficiar as outras pessoas. O dom do ensino, que coisa importante, né? Tem pessoas que têm o dom para ensinar. Nem todos muitas vezes têm, mas tem pessoas que têm esse dom maravilhoso de Deus. E também tem o dom de ministrar, ou seja, de presidir, de servir aos demais através de um ministério específico. Talvez seria o dom da ação social, juntando aqui com o dom da, daquele que reparte, que deve fazer com liberalidade, o dom do ministério. É o dom da distribuição tanto da palavra, como também do ensino, como também das coisas necessárias ao convívio humano e também à vida humana. Existe o dom de presidir. Olha só que coisa linda, né? Existem pessoas que são chamadas por Deus para esta finalidade com este dom. Ou seja, os dons são variados. Muitas vezes tem pessoas que têm todos esses dons. Sim, tem pessoas que se adaptam facilmente e recebem esses dons maravilhosos de Deus para exercê-los e utilizá-los na obra de Deus. E você deve utilizar os dons que Deus te deu na sua obra. Não utilize em outras finalidades ou com outras finalidades. Você pode receber alguma coisa por utilizar os dons? É possível que sim, porque os dons muitas vezes podem se tornar uma tarefa árdua e trabalhosa, e pelo seu trabalho você deve com certeza receber. Não exatamente pelo dom que você exerce, mas pelo trabalho que você tem em executar esses dons. Então é possível sim, né? Não desfaço de quem queira receber ou de quem queira ser ajudado monetariamente para exercer fielmente os seus dons. Deus não proíbe que assim seja, mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que os dons são dados por Deus para nós executarmos eles ou nós os utilizarmos para que outros sejam beneficiados. Isso com alegria, com zelo, como diz aqui, né? Com cuidado, com liberalidade, sempre com dedicação, na medida da fé. Sim, porque o dom é segundo a graça, os dons são segundo a graça, né? Glórias a Deus. Então é maravilhoso que a igreja recebe esses dons, os membros da igreja, as pessoas que se aliam a Cristo, que creem em Cristo, que recebem a Jesus Cristo, eles naturalmente vão receber algum desses tipos de dons, de ministérios. Aqui fala sobre dons ministeriais, por isso fala se é ministério, né? Se é ministério que seja em ministrar, em administrar aquilo que é de Deus, aquilo que é dos santos, aquilo que é da igreja, aquilo que é até mesmo de propriedade individual, porém tem algo a ver com a igreja. É maravilhoso quando nós vemos pessoas que têm dons de Deus, né? Então, continua aqui o apóstolo dizendo em sua carta, agora mudando um pouco de assunto, mas não saindo dos dons, né? Porque o amor é um dos maiores dons, e ele começa a falar sobre o amor.
que o amor não seja fingido. E nós devemos aborrecer o mal e apegarmos-nos ao bem. Então é maravilhoso quando nós amamos, mas amamos de verdade, na prática, e não simplesmente somente de falar, porque falar todo mundo fala, né? Mas agora praticar o amor, são pouquíssimas pessoas que realmente praticam. E normalmente quem pratica não quer ser visto, não quer ser reconhecido, não quer se exibir. Muitas vezes faz em segredo, somente fica entre quem praticou e quem foi o alcançado pela prática do amor. O alvo da prática do amor é aquele que é beneficiado, né, pelo amor fraternal. Aqui estamos falando de amor fraternal. Olha só, amai-vos, ele explica ainda no versículo 10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, amor entre fraters, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, se nós estamos num conjunto em que, um conjunto de pessoas em que nós temos uma fé, nós temos algo em comum, que nós temos a mesma crença em Deus, que nós possamos preferir os nossos irmãos, que nós possamos preferir aqueles que pensam espiritualmente, que são espirituais. Nós devemos nos preferir e honrar uns aos outros, assim como nós devemos honrar pai e mãe, né? Que são membros da nossa família, são nossos progenitores, são nossos ancestrais. Nós devemos também honrar aos irmãos, em preferência a eles, devemos dar a eles a preferência nas nossas vidas, fraternalmente, considerando-os como irmãos em Cristo Jesus. E o versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Uma recomendação muito interessante, né? Entre várias recomendações aqui, né, deste texto, esta é uma recomendação também muito importante para os cristãos, tanto daquela época como da atualidade. Sim, é necessário, tudo isso que está escrito aqui é necessário nós praticarmos, são coisas práticas que nós podemos realizar para melhorar a nossa vida e a vida dos demais irmãos e irmãs fraternais, os irmãos que nós realmente devemos honrar uns aos outros, mas que nós não sejamos vagarosos no cuidado, que nós venhamos a cuidar realmente. Que cuidado é esse aqui que ele fala? Esse cuidado aqui é o cuidado de nós tanto vigiarmos também, como o de cuidarmos das pessoas e dos bons costumes, que nós não sejamos vagarosos em cuidar uns dos outros, em ajudar uns aos outros, em estarmos estimulando uns aos outros ao amor fraternal. Sim, nós não devemos ser vagarosos nesse ponto, mas nós devemos estar vigilantes quanto a isso e ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deve haver fé, deve haver a fé inabalável, a fé espiritual em nossas vidas. Devemos buscar esta fé.